E se a sua identidade fosse forjada bem no meio de um dos capítulos mais sombrios da história? Hoje, a gente vai fundo na poderosa autobiografia de Sigrid Macpherson, O Fogo do Refinador. É uma história sobre a luta de uma vida inteira para se encontrar em meio aos escombros da Alemanha nazista. Olha, essa citação logo de cara já nos dá a chave de tudo. Ela apresenta essa dualidade. Érica, a pessoa que o mundo vê, e Viese, o prado, o verdadeiro eu escondido lá na alma. A história toda é sobre a luta para juntar esses dois mundos. Vamos entrar nessa história. E ela não começa com o barulho da guerra, não. Começa com o silêncio, sabe? Com os medos que vão chegando de mansinho na vida de uma garotinha na Alemanha dos anos 1930. É um sentimento que ela descreve como um frio constante, sabe? Que não ia embora. Esse calafrio começou bem cedo, conforme o mundo lá fora ia mudando de um jeito bem inquietante. E é aí que a gente vê como aquele frio abstrato vira uma coisa bem concreta, brutal até. O veneno da ideologia transforma um simples elogio na escola num ato de violência, a política invadindo o pátio da escola de forma cruel. Pensa só, as coisas foram mudando aos poucos. Primeiro, uma foto de Hitler na parede da sala. Depois, a saudação que antes era uma, de repente vira outra, obrigatória. Lugares que antes eram normais viram fontes de pavor. E aí, a tragédia bate à porta com a morte de um amigo da família. Um estado de ansiedade constante foi se instalando. E aí, a situação escala. Aquele medo que vinha crescendo, explode. E não só lá fora, na guerra que todo mundo via, mas dentro de casa também. Uma guerra interna, tão brutal quanto a outra. O que é impressionante aqui é o contraste, né? De um lado, o barulho das bombas, as sirenes, as notícias no rádio. Do outro, o silêncio mortal do jantar em família. A raiva do pai, os insultos cruéis. O terror não vinha só do céu, vinha de dentro de casa. E essa fala do pai, nossa, é um soco no estômago. É um momento em que fica claro que a guerra tinha corroído a empatia mais básica das pessoas. Érica se vê completamente sozinha na sua visão de mundo, isolada dentro da própria família. Então, para conseguir sobreviver a tudo isso, ela cria um refúgio, um diário secreto. Mas não é um diário comum. Ela usa o tempo, o clima, como um código para descrever as tempestades que aconteciam dentro dela e da família. Era uma rebelião silenciosa. Ok, a guerra acaba. Mas para Érica, a verdadeira batalha, a luta por um lugar no mundo, mal tinha começado. E essa frase do pai é de arrepiar. É a expulsão final. Não só do país, mas da própria família. Uma solidão absoluta. E aí vem o carimbo no passaporte stateless, apátrida. De repente, o que ela sentia por dentro virou um status oficial, burocrático. A mulher sem pátria, não só emocionalmente, mas literalmente. Ela tenta recomeçar na América. Casa, tem filhos, vai para a faculdade, mas o passado não é uma bagagem que dá para despachar, né? A sensação de ser uma forasteira continua ali, o tempo todo, vivendo uma fantasia de que um dia pertenceria àquele lugar. E aí que ela percebe que precisa de ajuda. Começa um processo longo, difícil de psicanálise para encarar de frente os fantasmas forjados na infância. E a terapia vira um novo campo de batalha. Só que agora a guerra é interna. Aquela voz cruel do regime que ela ouviu por tanto tempo, agora está dentro da cabeça dela repetindo os mesmos mantras de ódio. E não é só isso. Ao mesmo tempo que essa voz nazista a ataca, surge outra visão. A de uma mulher judia sofrendo. É a personificação da culpa coletiva que ela carrega nas costas. E o processo é agonizante. Para piorar, em um momento crucial, o médico dela simplesmente descarta uma memória traumática como uma memória de tela, basicamente dizendo que não era real. Imagina a dor, a invalidação de se sentir sozinha até nesse momento. Mas depois de tanto lutar, a virada não vem do médico. Vem de dentro dela mesma. Uma parte dela que estava adormecida há muito tempo começa a despertar. Weisse, Prado, em alemão. Era o nome que a mãe queria ter dado a ela, mas nunca usou. E é o nome do seu eu verdadeiro, aquele que o regime nazista e a criação traumática tentaram apagar. E é essa voz, a Wiese, que finalmente mostra o caminho para a cura. Ela basicamente diz, olha, a gente precisa contar essa história. Não como um caso clínico, mas como algo que foi vivido. Elas precisam encarar de frente aquela mensagem horrível de você não é nada, o Reich é tudo. E o mais importante, Wiese ajuda a Érica a entender que sua rebeldia na infância não era vergonha, era força, era um protesto. Curar essa ferida vira uma tarefa pessoal de redenção.
E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta feita a ela anos antes, na Suíça. O que falta na alma alemã? No fim das contas, a resposta não é uma frase pronta. A resposta é a própria história dela. A coragem de contar.